Boa noite, meninas e meninos. Deus abençoe, estamos muito felizes com a presença de vocês. Obrigado por estar aqui. Que Deus possa ser o principal convidado dessa noite. Se você acredita nisso, você pode dizer um amém? Amém. Graças a Deus. Esse projeto do Preserve a Família começou no coração de Deus, foi transferido para o coração dessa equipe maravilhosa, que eu sou o irmão Fábio, irmão Adalberto, minha gata, minha princesa, minha linda, já estou depositando para ver se a gente saca, e a minha esposa maravilhosa, Camila, que vocês já conhecem, nossa grande amiga, esposa do Adalberto, Keila, e a minha princesinha aqui, minha terceira princesa que está na barriguinha já, daqui a um mês, né, amor? Acho que já chega aí e vem para os nossos braços. Então nós queremos agradecer a presença de vocês, que Deus possa falar com vocês. Terá alguns invasores que são os homens, mas nós estaremos lá no nosso cantinho, não vamos atrapalhar vocês, tá bom? E nós gostaríamos, como um evento onde Jesus está, começar com uma oração. Pode ser? Amém? Então, nosso querido irmão Adalberto vai fazer essa oração. Fique à vontade, ore da forma que você achar melhor. E nós vamos falar rapidinho com o nosso Deus, pedindo que a bênção dele esteja nesse lugar. Boa noite, na paz de Cristo. Amém? Vamos orar. Aqueles que quiserem ficar em pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, fica à vontade. Amém? Vamos orar para que o nosso Deus, ele venha se mover neste lugar e falar no coração de cada uma de vocês, amém? Maravilhoso Deus e bendito Pai, Senhor, neste momento, ó Pai, estamos reunidos, Senhor, para, ó Pai, desfrutar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus amado, para a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, a qual o Senhor trouxe até este lugar, até este ambiente. Deus, eu creio que o Senhor tem algo reservado nesta noite para cada uma destas mulheres, porque o Senhor sabe, ó Deus, da necessidade delas, o Senhor sabe, ó Pai, o que elas precisam, ó Deus, porque o Senhor vê todas as coisas, ó Deus, que nesta noite, ó Deus amado, elas venham ser tocadas de uma forma toda especial, Pai, porque o Senhor conhece os pensamentos delas, ó Pai, os desejos do coração de cada uma das tuas filhas, ó Pai, o teu Espírito Santo tem a liberdade, ó Deus, para fazer conforme o teu querer e a tua vontade, que venha ser uma noite agradável, uma noite, ó Deus, de liberação, ó Pai, do teu poder e das tuas bênçãos sobre a vida de cada um, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Para a gente fechar, eu quero falar com vocês o tema do nosso evento. Vocês lembram do tema do nosso evento? Vamos falar num só som. 1, 2, 3. Protagonize seu propósito. Ó, protagonize o seu propósito. Mais uma vez e agora bem forte. A Sarinha que está aprendendo a falar já falou. Vamos lá de novo, filha. 1, 2, 3. Protagonize seu propósito. Amém. Agora minha princesa. Paz do Senhor, boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizar todos vocês que chegaram pontualmente, está dentro do nosso horário, do nosso cronograma. Eu vou passar um breve recadinho para vocês, para que o nosso evento ele tenha ordem e decência. Peço por gentileza que vocês permaneçam com as pulseiras, que é para a gente ter um controle de quem é do nosso evento e quem não é, tá bom? Quem porventura não tem a pulseira, só falar, levantar a mão que a gente resolve isso. Uma outra questão, o banheiro, ele fica do lado de fora do salão, à direita, no final do corredor à direita. Outra coisa, nós temos uma equipe especializada aqui, que é a equipe do restaurante Roda d'Água. Se vocês quiserem água, ou café, ou chá, ou alguma coisa, só levantar a mão e aguardar ser atendido, ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Temos a nossa palestrante oficial, nossa querida Keila Tomé Nogueira, né? Keila Nogueira. Ela será a nossa palestrante oficial da noite. E também temos a nossa doutora Adriana Mesquita, que é a psicóloga e neuropsicóloga. Vamos dar uma salva de palmas para elas? Para você aproveitar o máximo do nosso trabalho,
Vocês receberam aí um bloquinho, uma caneta, uma manteiga de cacau, né? A gente tem que manter, né, gente? E, então, assim, fiquem à vontade. Se por acaso alguém não recebeu, levanta a mão que eu vou até entregar, exceto os homens, é claro. E se receberam também o bilhetinho com o número do sorteio. Todas receberam? Bloquinho, caneta, ok? Para todas? Não? Tá, levanta a mão. Ah, vocês estavam lá fora, minhas queridas, estavam tirando foto, eu já vou levar para vocês, tá bom? E é isso. Keila, fica à vontade, deixa eu te usar. Gente, a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu não estou ansiosa, só impressão. Brincadeira. A gente sabe do tamanho da responsabilidade que é. Todas as vezes que o Senhor nos dá uma oportunidade de falar com as pérolas dele, né? Ser canal, transmitir a palavra, meditar na palavra do Senhor. E como o Fábio colocou no começo, esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e ele tem derramado aos nossos corações. E nós temos tentado fazer dentro da nossa limitação humana, dentro dos nossos limites, às vezes geográficos, limites que nós temos em nossas correrias do dia a dia, temos tentado ser canal de bênção para a vida de vocês. Já tivemos aí um outro trabalho com casais. Quem que estava no nosso encontro de casais? Gostaram? Que bom, né? Foi uma bênção, uma noite também muito abençoada. E o Senhor agora preparou essa noite aqui com vocês, com as mulheres. E eu estou muito feliz. Vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre o nosso tema, né? Nós oramos e conversamos e ficamos pensando qual tema nós colocaríamos nesse projeto. E o Senhor nos deu esse tema que fala sobre protagonizar o nosso propósito. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A minha oração essa semana foi para que o Senhor me usasse como canal de bênção para a vida de vocês. Sou muito pequena, sou falha, mas eu sei que Ele é poderoso e Ele faz através de nós, tá bem? Então nós vamos começar aí conversando um pouquinho sobre propósito. Bom, meninas, nós vamos começar pensando um pouquinho sobre o que é propósito. E propósito é um tema muito atual, muito atual. Nós vemos uma busca muito grande na sociedade, no geral, em entender, desde já muito adolescente, desde quando as crianças, às vezes, já começa a pensar o que quer da vida e começa a se preocupar sobre qual o propósito da sua vida. E essa palavra propósito, na verdade, significa finalidade para a qual foi criada. A tarefa original de algo. Tudo que foi criado, toda criação, ela é criada para um fim. E o fim para qual ela é criada é o propósito dessa criação. Então, propósito é a tarefa original da criação, daquilo que foi criado. Como eu vou saber qual é o meu propósito? Você já sabe que você foi criado para algo. Você foi criado para um projeto, para uma finalidade. Mas como eu vou descobrir qual é esse propósito? Quando nós observamos uma obra da criação, uma obra de um artista, uma obra arquitetônica, uma obra de arte, você olha para aquela obra, se você for procurar entender por que aquilo foi criado, para que aquilo foi criado, existe um segredo. E é um segredo muito simples. Você precisa conversar com o criador da obra. Não tem como eu entender o porquê de algo foi criado se eu não conversar com quem o criou. E esse é o segredo também quando diz respeito às nossas vidas. Para nós entendermos qual é o nosso propósito, a gente precisa ter um relacionamento, ter uma conversa, ter uma intimidade com o nosso Criador. E a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1,
a Bíblia vai nos falar, o primeiro versículo da Bíblia vai dizer assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem foi que nos criou? Deus. Então, se eu quero saber qual era o meu propósito, eu preciso então ter um relacionamento com Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então nós sabemos que foi Deus que nos criou, mas ele não nos criou sem propósito. Ele não nos criou por acaso. Ele nos criou para a glória e para o louvor dele. Foi ele que nos criou, nós somos criados por ele, mas nós somos criados para um propósito dele. E aí, conforme eu vou me relacionando com ele, conforme eu vou entendendo a sua palavra, eu vou entendendo também o propósito dele para a minha vida. Em Salmos de número 139, no versos 16 e 17, a Bíblia vai dizer assim, ó: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor, ele criou a mim e a você, mesmo antes de nós termos uma forma. Mesmo antes de nós já estarmos ali no ventre da nossa mãe, não foi um acaso. Não foi por um acaso que o meu pai e a minha mãe se uniram e aí gerou aquele ser tão pequenininho, a Keila. Não foi por acaso que o Senhor te gerou. Ele já sabia. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente descobre isso. Porque eu já falei aqui para vocês que para a gente entender o nosso propósito, a gente precisa conhecer o nosso Criador. E só existe uma forma de conhecer o nosso Criador: é meditando na palavra dele. E é por isso que eu gosto muito desse salmo, porque esse salmo vai dizer o porquê o Senhor me criou, qual o propósito dele na minha vida. Então o salmista continua: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Então, quando eu ainda não existia, quando você ainda não existia, os nossos pais estavam começando a se relacionar ainda, Deus já estava escrevendo, aleluia, a minha história e a sua história nos livros dele. O Senhor tem livros que escrevem histórias a nosso respeito. E os salmistas vão dizendo assim, ó: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Então o Senhor pensa ao nosso respeito. Não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como tem sido a sua vida, mas se você não sabia, eu vou te falar hoje. O Senhor, ele pensa ao seu respeito. O Senhor, ele tem um projeto para você. E ele pensa nesse projeto. Não é um projeto qualquer. Não é algo que ele desenhou, escreveu há anos atrás e deixou de lado. Não. Ele pensa a nosso respeito. E os pensamentos dele são grandes. Tão grandes. E a Bíblia diz que são tão grandes que a gente não consegue compreender. Nem se nós gastássemos toda a nossa sabedoria, que é muito pequena diante da sabedoria do Senhor, nós não entenderíamos o propósito dos projetos dele ao nosso respeito. E aí, eu estava meditando, estudando, né? Falei, mas se eu preciso conhecer o Criador, eu vou então lá no começo de tudo. Como foi que ele me criou, então? E aí, como é um encontro de mulheres, nós vamos pensar na mulher, né? Por que será que Deus, ele criou a mulher? Quando Deus olhou para Adão, Deus foi lá, né? Gênesis capítulo 2, versículo 22, diz que Deus colocou um som sobre Adão, tirou uma parte de Adão. Vocês já meditaram? Já fecharam os olhos e tentaram imaginar? Deus dá um sono a Adão e tira de Adão uma parte do corpo dele e forma a mulher. Não foi feito de qualquer jeito, não. Deus desenhou, ele pensou nas nossas curvas ali, foi fazendo Eva. E formou uma mulher e trouxe essa mulher até
Adão, mas tinha um propósito. Lá em Gênesis, uns versículos antes, Gênesis capítulo 2, Deus vai nos revelar qual foi o propósito que ele criou a Eva. Porque ele já tinha criado Adão, ele já tinha dado trabalho para Adão, Adão já estava ali desenvolvendo o seu trabalho, e certo dia Deus olhou para Adão e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, quando a gente olha para o momento da criação da mulher, o primeiro propósito que eu vejo em Deus criar a mulher foi para ser a adjutora do homem. E quando eu estava escrevendo isso, eu falei, ai meu Deus, acho que as mulheres não vão gostar muito de mim não, quando eu falar isso. Por quê? Nossa sociedade hoje, os dias que nós vivemos, é muito contrário a isso. E às vezes nós nos envolvemos no que a sociedade diz, no que os grandes estudiosos dizem, o que o mundo envolvido numa cultura feminista vai nos dizer, e nós às vezes nos esquecemos disso, que quando Deus fez a mulher, o primeiro propósito que ele viu foi da mulher ser uma ajudadora do homem. Ah, Keila, mas eu ainda sou solteira, mas não se preocupa não, vai chegar o seu tempo de você ter um homem ao seu lado para você ser a ajudadora dele. E nós que já somos casadas, nós sabemos o quanto o homem precisa da mulher, não é verdade, meninas? Eu acho que sem nós eles nem existiriam. Então foi por um dos primeiros propósitos que Deus viu. Deus olhou para Adão e viu que Adão ele estava até desempenhando a tarefa dele, mas não tinha ninguém, nenhum ser criado ali que fosse comparado a Adão. Então Deus vai fazer para Adão uma ajudadora. E essa palavra ajudadora, adjutora, ela significa auxiliar mesmo, estar ali do lado, ser aquela que estende a mão, aquela que faz por ele o que ele não consegue fazer sozinho, ser a ajudadora. E aí, continuando olhando para a criação, a gente vê que Deus também fez a mulher para ser varoa. E eu estava montando a palestra e brinquei com meu marido, nossa, Deus nos fez para varoar. Ele falou, que palavra é essa? Eu falei, acabei de criar. Deus nos fez para varoar. E sabe o que é varoar, mulheres? É ser uma com o homem. Ser íntima. Olha só o que a Bíblia diz. Gênesis 2, 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Então Deus nos fez sim para ser ligada, ser íntima. E aí quando eu estou falando de intimidade, eu estou falando mesmo de relacionamento. Relacionamento de convivência, porque o casamento ele traz para nós essa necessidade de conviver. Quando você casa, a primeira coisa, e o próximo versículo, se a gente fosse continuar lendo, a gente ia ver que o próximo versículo, Deus diz assim, então deixará o homem, seu pai, sua mãe, e uniciar a sua mulher. Então Deus nos fez varoa, e logo ele determina como que é que ia funcionar esse processo aí de varoar. Para varoar, a gente sai da casa do nosso pai e da nossa mãe, e arranja um príncipe lindo igual o meu. No caso, eu, né, que encontrei ele, só meu, viu, sogra? A sogra está aí para garantir que é só meu. E aí a gente passa a varoar, ser íntima com ele, desfrutar da intimidade, do relacionamento sexual. E aí eu estava estudando e pensei, às vezes também a nossa sociedade, aí, com todo esse movimento feminista, às vezes também nós queremos deixar um pouquinho isso de lado. E olha, eu sei que a vida é corrida, a gente que trabalha 48 horas por dia, a gente sabe o quanto que é difícil, mas é importante, mulher, você que é casada, seja varoa do seu marido, tenha intimidade com o seu marido. Vocês sabiam que a ciência ela já explica como é que acontece essa ligação de a gente se tornar uma com o nosso marido?
existe um hormônio, e ele é chamado hormônio ocitocina, e esse hormônio, ele é liberado quando nós vivemos um momento de prazer. Por exemplo, quando uma mãe amamenta o seu filho, e isso traz prazer para o seu filho, porque ele é alimentado, ele é sustentado, e ele também traz prazer para a mãe, porque ela se vê naquela situação de prover o alimento ao seu filho, e esse hormônio é liberado. Também no relacionamento com o nosso marido. Na hora, sabe, no ato sexual, quando aquela hora gostosa que a gente sente o prazer, aí a ocitocina é liberada. Mas não é à toa não, irmãs. Sabe para que é isso? É para se ligar. Esse hormônio, ele é conhecido como o hormônio da cola, o hormônio que traz a cola. E aí eu acho tão lindo que a palavra de Deus diz lá no começo da Bíblia, falando sobre isso. E aí às vezes a gente fica pensando, mas nossa, como assim? Eu vou me tornar uma com um homem que eu conheci depois de adulta? Não, toda vez que você se relaciona intimamente com seu marido, você libera ocitocina e isso faz com que você se torne uma com ele. De verdade, na ciência explica mesmo, seu corpo vai ficando mais grudadinho ao dele, mais parecido com o dele. Esse nosso Deus é muito lindo. E esse propósito que Deus fez, ele fez para nós, mulheres. Nós podemos desfrutar disso. Outro propósito que está no começo de tudo, lá na criação, é o propósito de gerar vida. Deus olhou lá no começo para a mulher e no capítulo 1 de Gênesis, ele vai dizer que ele abençoou o homem e vai dar uma ordem para o homem e para a mulher: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E para que Adão multiplicasse, ele precisava de quem? Precisava de Eva. Então, quando Deus criou Eva, Deus colocou nela o poder de gerar vida. Irmãs, olha, é tão sério esse propósito. Às vezes a gente não valoriza tanto isso. E a sociedade de hoje, e eu espero que vocês me entendam, não julgo ninguém, acho que cada um vive a vida como entende viver, mas a sociedade de hoje, ela vai sempre nos dizer que ter muitos filhos é ruim, que ter muitos filhos não é bom, traz muito custo, que aí às vezes eu converso, sabe, com umas pessoas mais próximas, e aí eu falo, tem mais filho, seus filhos são bênção, eu falo, não, agora é sua vez, não, e eu entendo, e eu não tenho filho ainda, estou aguardando no Senhor, sei que a hora que for, e se for a vontade dele, esse momento vai chegar, mas é lindo o ato de gerar. É um dos propósitos para que Deus criou eu e você. Então, se você pode ser mãe, se você pode gerar, gere vida. Gere, isso é o propósito que Deus te criou, e é lindo. Eu olho para minha amiga Camila ali, ó, com a bebezinha dela no ventre, e é tão lindo acompanhar este momento. Isso foi um dos propósitos que Deus chamou eu e você. Ah, Keila, eu não posso gerar fisicamente mais, gere espiritualmente. O que não podemos é ser estéreis na nossa vida, porque, olha, é tão sério esse propósito que vai ser através dele que Deus vai determinar a redenção do mundo. Quando Eva, acompanhem comigo, olha. Quando Eva pecou, em Gênesis capítulo 3, Deus veio conversar com eles, tudo aquilo que nós já conhecemos. E aí Deus chega para Adão, e Deus chega para a serpente e vai dar a sentença para a serpente. E aí Deus diz assim, ó, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Aqui é Deus falando com a serpente. E aí Deus diz, esta vai te ferir a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse momento aqui, irmãos, é um dos momentos mais lindos da Bíblia.
Porque é o momento que Deus dá sentença e decreta como vai ser a solução do pecado que o homem tinha acabado de cometer. O homem tinha acabado de se afastar de Deus. Deus chega e ele vai dar uma solução para o problema. E sabe o que ele fala? Da semente da mulher. Aleluia. Da semente que ela vai gerar, porque eu a fiz para gerar vida. E da semente que ela vai gerar, vai nascer um. E esse aleluia, vai pisar na cabeça da serpente. E o nosso inimigo, ele sabia de tudo isso. Que a gente for acompanhar e ler todas as histórias da Bíblia, não tem como eu falar de todas as mulheres da Bíblia para vocês agora, mas se a gente for acompanhar, a gente vai ver que muitas mulheres sofreram nessa área. Deus, ele faz uma promessa para Abraão, e quando ele faz essa promessa, ele faz uma promessa para Abraão que Abraão seria uma grande nação, e que através de Abraão, toda a humanidade seria alcançada também. E aí, o que acontece? Abraão tem uma mulher, Sarai. E o que acontece com essa mulher? Ela precisa gerar para que a promessa se cumpra. Se Sara não gerasse, a promessa não se cumpriria. E aí, o que acontece? Sara é estéril. Como que ela vai gerar? E aí vem o desafio para que Sara cumprisse o seu propósito. Ela teve que muitos anos. Abraão teve que esperar, Sara teve que esperar para que então ela pudesse gerar. Mas Deus, que é o Deus que soluciona todos os problemas, faz um milagre na vida de Sara. Sara gera, e através da geração de Sara nasce Isaac, e daí nasce todo o povo de Israel. Várias vezes na Bíblia a gente vai ver mulheres que precisou gerar e tinha dificuldade. Uma outra mulher bem conhecida é Ana. Ana vivia num tempo onde o povo de Deus estava perdido, precisava de um sacerdote, Ana precisava de um filho, mas ela não podia gerar. E aí de novo vem Deus, que tinha propósito na vida de Ana, opera um milagre, Ana gera, nasce Samuel, um dos maiores sacerdotes do povo de Israel. Então gerar, irmãs, é um propósito muito lindo que Deus já tem determinado para as nossas vidas. E uma outra mulher também que entra nessa mesma situação de gerar é a nossa irmã Maria. Maria, diferente de Sara e de Ana, ela não era estéril, mas ela também não podia gerar, porque ela era virgem. E como mulher virgem, naturalmente, ela não tinha condições de gerar. Mas Maria foi a escolhida e foi a abençoada para protagonizar o maior propósito de todos os tempos. Ela foi escolhida para ser a mãe do menino Jesus. Foi em Maria que Deus cumpriu a promessa que ele fez lá em Gênesis capítulo 3. E mesmo sem ela poder gerar, Deus operou um milagre e ela trouxe a vida. E o que eu quero enfatizar com isso para vocês é que vamos gerar, precisamos gerar. Deus nos chamou para isso. Como eu já disse, se não posso gerar fisicamente, eu preciso gerar espiritualmente. O importante é que eu não seja uma mulher estéril. Amém? E pensando em Maria, eu fiquei pensando, nossa, mas a gente precisa, além de ter os nossos propósitos, a gente precisa também ser protagonista, né? Não é o tema do nosso propósito, não é isso? É ser protagonista do nosso propósito. É o tema do nosso evento de hoje. Mas o que é ser protagonista? Quem sabe me dizer aí o que é ser protagonista? Deixa vocês falarem um pouquinho também. Alguém? Ninguém? Ser protagonista, se a gente for pensar no cinema aí, vou dar uma facilidade para vocês. Se a gente pensar no cinema, a gente falar do protagonista, ele é o quem? É o ator principal. Então, ser protagonista é estar no controle da cena, à frente do seu propósito,
estar agindo, estar ativa diante daquilo que você tem como propósito. E aí, se a gente pensar em Maria, ela é um dos maiores exemplos para nós de mulher protagonista. Porque Maria, como eu já disse, ela era uma virgem, ela não podia naturalmente gerar. Se ela aparecesse grávida, era muito constrangedor para ela, mas ela viveu isso na vida dela. Primeiro, ela achou graça diante de Deus. E dentre todas as mulheres daquela época que esperavam a promessa, Deus olhou para Maria e encontrou nela um coração simples e humilde, e ela foi a escolhida. Quando ela foi escolhida, o anjo apareceu para ela, e o que acontece? Ela crê. Ela crê que... Porque quando ela questiona o anjo, que é normal, todas nós questionamos. Quando alguém chega e fala, olha, Deus tem um projeto na sua vida e o projeto é nessa área. Normalmente a gente questiona, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer, mas eu não tenho condições. E Maria questionou e perguntou, como que vai ser isso? Eu não conheço homem nenhum. Mas quando o anjo começou a explicar para ela, olha, vai ser assim, o Espírito vai vir sobre você. O que ela fez? Ela creu. E o anjo disse para ela, ó, para Deus nada é impossível. E naquele momento Maria creu. E quando ela creu, ela aceitou o propósito. Aleluias. Irmãs, Maria é exemplo para nós. Porque às vezes, Keila, eu não sei qual é o meu propósito na vida. Aí Deus fala com a gente, eu não quero aceitar, eu não acredito, eu não tenho condições. Mas Maria, sabe o que ela faz? Quando ela recebe, entende que aquele é o propósito dela, ela fala, eis-me aqui. Cumpra em mim, aleluias, o teu propósito, Senhor. Cumpra em mim aquilo que o Senhor deseja fazer. Então, ela vai aceitar o seu propósito. E se a gente for olhar todos os evangelhos, a gente vai ver que Maria não só aceitou. Ela aceitou, aí ela teve que se afastar, foi lá ficar com Isabel, depois ela teve que ir para Belém, tudo aquilo que a gente já conhece, é a história mais conhecida da Bíblia. Ela teve todas as dificuldades e ela foi vivendo. E Lucas vai dizer no capítulo 2 que ela guardava tudo no coração. Tudo que ia acontecendo com Jesus, porque quando criança, Jesus, uma criança comum, ele ia vivendo, tendo suas experiências, ele ficou ali no templo, ela não questionava, ela não se apressava, ela guardava no coração tudo que ia acontecendo, e mais do que isso, ela ia investindo no propósito dela. Ela ia educando Jesus, ela ia levando Jesus ao templo, ela ia acompanhando Jesus. Onde é que Maria estava quando Jesus começa o seu ministério, quando ele faz o primeiro milagre? Onde Maria estava? Junto de Jesus. Não foi ela que falou para os servos assim, ó, faz tudo que ele lhes mandar. Ela sabia da promessa que ela tinha gerado. Ela sabia que aquele menino era o Filho de Deus. Então ela investia, ela ia criando oportunidades para que o propósito acontecesse. E se a gente for acompanhar toda a história aí de Maria, a gente vai ver que ela viveu plenamente o propósito. Todas as fases de Jesus, Maria está presente. Na cruz, que cá para nós, vocês que são mães, acho que não tem momento pior, né? Se você está ali do lado da cruz, sabendo que é seu filho que está sendo morto inocente. Mas Maria estava lá. E sabe que se a gente for continuar lendo em Atos, depois que Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o céu, Maria desanimou. Sabe o que Maria fez? Ficou junto com os apóstolos orando. Maria participou do Pentecoste. Maria fez parte da igreja primitiva. E enquanto ela viveu, ela pregou o evangelho daquela que ela gerou. Aleluia. O propósito que nasceu dela, a promessa que foi sobre a vida dela, ela deu continuidade enquanto ela teve vida. Aleluias. Maria é o maior exemplo de mulher protagonista.
Quem dera eu e você saiamos daqui essa noite com um desejo de viver como Maria viveu, integralmente para o seu propósito, para o seu chamado. E aí eu coloquei aqui uma coisa que quando a gente olha para a vida de Maria, e eu não tenho tempo de detalhar tudo, mas se a gente for olhar, meditar, a gente vai ver que não foi fácil. Foi difícil para Maria. Nunca vai ser fácil você viver o seu propósito. Não sei se era isso que você queria ouvir hoje, mas não é fácil. Mas eu tenho uma notícia para você. Não é fácil, mas também não é impossível. Se você se posicionar como Maria fez, o Senhor te capacitará cada dia mais para que você possa viver o seu propósito. A Bíblia é cheia de exemplos de mulheres que venceram e viveram o seu propósito. Maria é uma delas, eu anotei várias ali, só para citar com vocês, não sei como está meu tempo. Mas nós temos ali Débora, Débora vocês conhecem, né? Débora foi uma grande juíza. E o interessante é que naquela época, como hoje, na sua maioria das vezes, hoje temos ainda bastante juíza, mas naquela época era costume ser homens que eram juízes, que eram levantados como juízes perante o povo. Mas Débora fez a diferença. Foi lá e se posicionou diante do povo. Trouxe a vitória para o povo e se tornou um referencial. Esse foi o propósito dela e ela cumpriu. Ruth, todos conhecem a história de Ruth. Um exemplo de lealdade, de fidelidade. Mesmo ela podendo, depois de perder o seu marido, o seu sogro, ela tinha a oportunidade de voltar para a casa dos seus pais. Ela era estrangeira para o povo da sua sogra, mas ela se posiciona e fala: eu vou com você, Noemi. O seu Deus vai ser meu Deus, o seu povo vai ser meu povo. Mesmo ela sem saber o que ela ia viver, o que ela ia passar, quando ela voltasse junto com Noemi para sua terra, ela foi e foi fiel. E nós sabemos que Deus honrou Ruth. Ela se tornou aí muito importante na genealogia de Jesus. Foi avó aí de Davi, é isso mesmo, Fábio? Ruth, avó de Davi, que foi, depois faz parte aí da genealogia de Jesus. Me deu um branco aqui, mas eu sei que ela foi honrada pelo Senhor. Também temos Esther, e o livro de Esther é um livro muito interessante. Se você nunca leu, eu te convido para tirar um tempinho e ler. É um livro bem curtinho, mas é uma das histórias mais lindas de mulher da Bíblia. Eu gosto muito de falar sobre Esther, porque Esther ela foi uma protagonista, literalmente. E o interessante é que ela não sabia do seu propósito. Lá no capítulo 4 de Esther, a gente vai ver que quando depois ela já era rainha, o povo judeu estava sendo perseguido, e ela ficou sabendo dessa perseguição. Aí ela conversa com o tio dela fala, primo, né, na verdade, Mardoqueu era primo dela, e ele fala para ela assim: ô Esther, será que não foi para esse propósito que você chegou aí? Ela já tinha vivido tanta coisa ali no reinado onde ela estava, onde ela era rainha, mas aquele momento era o momento que ela precisou se posicionar e viver o seu propósito. Aí Mardoqueu vem e lembra para ela: ei, você precisa fazer alguma coisa pelo seu povo. Talvez foi para isso que o Senhor te colocou aí. E aí ela se posiciona, mesmo colocando a vida dela em risco, e o Senhor se utiliza da vida de Esther e dá livramento para o povo judeu. Então ela é um grande exemplo de mulher protagonista. Temos também Maria, a irmã de Marta. Vocês se lembram de Maria? Maria foi essa Maria aqui, irmã de Marta, foi aquela que fez a melhor escolha. E o exemplo de Maria, irmã de Marta, para a gente, somente nos dias que a gente vive hoje, é muito importante. Porque nós estamos muitas das vezes como Marta, atarefados demais,
sobrecarregadas demais e nós esquecemos que nós somos projeto de Deus. Nós somos chamada para fazer a diferença nessa sociedade. Nós podemos trabalhar? Trabalhamos, mas nós não podemos abrir mão daquilo que é o papel e o chamado de Deus para nossas vidas como mulher. E Jesus vai testemunhar e dizer: ei, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Tomara hoje eu e você saiamos daqui com o nosso coração aquecido para fazer a diferença nessa sociedade e escolher a melhor parte. Que o Senhor possa nos direcionar. E eu coloquei ali no meio a mulher samaritana. E sabe por quê? A mulher samaritana, ela era uma improvável. Talvez como eu e você hoje aqui nessa noite. Uma pessoa que, talvez, uma mulher que a sociedade já não deu o valor que você gostaria de ter. Talvez, como a mulher samaritana, nós estamos vivendo em alguma área da nossa vida uma situação que possa ser um impedimento para nós termos um propósito. Mas olha, como Jesus fez na vida dessa mulher, Ele faz na minha vida e na sua vida nessa noite. Ele tem um projeto para mim e para você. E nada, sabe o que é nada? Nada pode tirar esse projeto, esse propósito que o Senhor tem sobre você. Se você está vivendo uma situação que para você é impossível, é difícil, como essa mulher, quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus começa a revelar o estado daquela mulher. Para a sociedade, ela era até mesmo desprezível, porque ela não estava dentro do padrão da sociedade. Ela estava ferida, ela estava magoada, mas Jesus mudou sua rota, mudou o seu caminho, marcou um encontro com essa mulher, teve um encontro com ela, deu a ela uma água que ela não conhecia, ela bebeu dessa água e sabe o que aconteceu? Ela virou uma grande missionária. A Bíblia vai dizer, capítulo 4 de João, lá no finalzinho da história da mulher samaritana, que ela saiu e foi convidar todos para conhecer Jesus. A transformação que Deus fez na vida da mulher samaritana resultou numa mulher cheia e protagonista do seu propósito. Ela saiu falando, ela saiu testemunhando, saiu dizendo quem era Jesus. E aí no finalzinho lá da história, João diz assim pra gente, as pessoas começaram a ir até Jesus, não mais pelo que a mulher falava. Olha o tamanho da obra que Deus fez na vida dela. As pessoas conheceram Jesus através dela, mas as pessoas conheceram Jesus de uma forma tão íntima que deixaram de segui-lo pelo que ela falava e passaram a ter uma experiência própria com Jesus. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer nos usar como canal, e depois que Ele nos usa como canal, as pessoas começam a ter as suas próprias experiências com Ele. E aí não precisam mais ter um exemplo, ter em nós o exemplo, mas passam a ter as suas próprias experiências. Então a mulher samaritana é uma grande protagonista. Nem sei o nome dela. Não sei se ela chamava Maria, se ela chamava Keila, vai lá, quem sabe, né? Não sei o nome dessa mulher, mas eu sei que a Bíblia registra a história dela. E o exemplo dela serve para mim e para você. Porque quando nós nos achamos impossíveis e improváveis, o Senhor enxerga em mim e em você um valor que não precisa ninguém enxergar. Quem de nós aqui, irmãs, nunca nos sentimos desvalorizada? Às vezes o marido que não percebeu o valor que a gente tem, às vezes a família, às vezes o amigo, às vezes no trabalho, não percebeu. Keila, eu poderia render muito mais no meu trabalho, mas ninguém me vê lá. Mas Deus te vê. E dentro do que Ele tem depositado em você, você é útil para o Senhor. Você tem valor para o Senhor. Amém? Temos ali também Dorcas, que era uma mulher que usava o seu talento. E quando, lá em Atos capítulo 9, se eu não me engano,
Tem a história de Dorca, quando ela chega a falecer, as mulheres choram e lamentam, porque ela era muito útil. E sabe o que ela fazia? Quem sabe o que Dorca fazia? Costurava! Quantas costureiras nós não devemos ter por aqui? Às vezes é algo tão simples, mas Keila, eu só faço uma barra de uma calça. Mas você pode ser muito útil fazendo barra de calça. Aleluia! Não se menospreze, não se diminua. Aquilo que você tem pode ser pequeno, mas é grande para o Senhor. E Dorcas foi uma protagonista, mesmo com o seu serviço ali, que pode até parecer pequeno, mas ela costurava roupas. E quando aconteceu das pessoas acharem que poderiam não mais ter Dorcas, as pessoas choraram, lamentaram, chamaram o apóstolo: vem, ora por ela, a gente precisa dela aqui conosco, fazendo a sua costura. É útil para nós, aleluias. E é assim que o Senhor quer contar comigo e com você, mesmo que seja pequenininho, mas é útil o que você faz. E eu marquei ali, eu não poderia deixar de falar, de Eunice e Lloyd. Quem sabe quem era Eunice e Lloyd vai ganhar um brinde de mim. Quem souber quem era Eunice e Lloyd. Alguém falou aí. Quem é que está falando que eu estou aqui? Mãe e avó de... tá quase no caminho. Vai ganhar um pãozinho de queijo já vai. Ela era mãe e avó. Elas eram mãe e avó de Timóteo. Ele foi um dos companheiros, discípulos de Paulo. Olha só. E Paulo, quando vai falando, contando as cartas que ele mandou para Timóteo, ele vai falar: olha, não esquece do que Eunice e Lloyd te ensinou, não. O que elas te ensinaram é muito importante. E é por isso que eu fiz questão de colocar ali, sabe por quê, irmãs? Vocês que são mamães, vocês são muito importantes. E vocês receberam do Senhor um tesouro grandioso. Vocês são quem alimenta as próximas gerações. E quando eu falo de alimentar, não é alimentar só com um alimento físico, não. É com conhecimento, com alimento espiritual. É vocês que estão plantando nos filhos de vocês o que eles serão daqui a alguns tempos. E é importante que seja assim como Eunice e Lloyd, que plantem, que reguem o coração dos filhos do Senhor, de vocês, com a palavra do Senhor. Deixa eu continuar, que meu tempo está acabando. Mas olha, antes de eu falar um pouquinho sobre isso aqui, eu gostaria de convidar duas pessoas, duas mulheres lindas, para vir aqui na frente participar comigo de uma dinâmica rapidinho. Duas voluntárias, não vou chamar por nome, hein? Vamos se voluntariar. Olha só, eu citei já muitos exemplos aqui. Pode vir, irmã Cláudia. Você levantou a mão? Olha só, eu citei muitos exemplos aqui da Bíblia, mas nós não temos só exemplos na Bíblia, né? Então eu quero convidar aqui duas, a irmã Cláudia e mais quem? Quem vai vir? Ai, vem, irmã, venha. Como que é o nome da irmã? Ana, vem, irmã Ana, ô nome bonito. Olha só, eu vou entregar para a irmã Ana e para a irmã Cláudia 2 presentes lindos, um para cada. Pode vir aqui, irmã Cláudia, fica aqui na frente. Presentinho para você e um presentinho para a irmã Ana. Irmã Ana, vem mais para cá. O que eu vou pedir para vocês? Dentro desse presente tem algo muito valoroso. Muito importante. Talvez não, tenho certeza. É o presente mais valioso que a gente tem aqui nessa noite. Vocês vão abrir esse presente. E aí, depois que abrir, eu vou pedir que vocês falem para mim qual o propósito desse presente. O propósito que tem aí. E também posso te compartilhar como o que está aí já viveu um pouquinho desse propósito, tá bom? Para dividir minha fala com vocês, certo? Quem quer fazer primeiro?
Pode abrir juntas as duas. Vamos lá, vamos abrir juntas assim, não precisa mostrar, tá? É só para vocês. Pode olhar, irmã Cláudia. Já olhou? É valioso? É valioso o que tem aí? É. Muito, né? Muito, muito. Então, vocês vão falar um pouquinho agora. Sobre o que tem aí. Sobre o propósito do que tem aí. Fala, irmã. Então. Bom, gente, para começar, o presente que tem aqui é único. Isso. Tem 7 bilhões, 8 bilhões na face da Terra, mas só existe esse igual. Não? Deus fez e jogou a forma fora. Este é especial, ele é único. Não, é valioso porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. Então é valiosíssimo. É muito especial. É isso aí. Só tenho a dizer. É muito especial e único. O que tem ali dentro? Pode mostrar para elas o que tem aí dentro. O que ela viu ali dentro foi a própria imagem dela. E realmente é única, é de muito valor, tem propósito, é usada por Deus. Muito obrigada, viu, irmã, pela sua participação. Deus continue abençoando e usando esse propósito dele na terra. Isso. Ok. Pode. Obrigada. Agora é uma Cláudia. O que faz, Cláudia? O presente da irmã Cláudia é diferente da irmã Ana, porque foi a imagem diferente que apareceu, né? Mas, diz aí, irmã Cláudia. Também como a irmã Ana disse, né? Aqui é muito especial, né? É única, né? Que Deus formou é única, né? Com a semelhança, né? De Cristo. E eu não tenho muito o que falar, não. Mas é a mesma coisa que a irmã. Nós somos únicas, né? Amém, irmã Cláudia, amém. Não é muito de falar, mas também é preciosa, também é especial, também tem chamado, também tem propósito. Que Deus abençoe, tá bom? Irmãs, por que eu convidei vocês aqui? Palmas para a irmã Cláudia. Porque, assim, é importante a gente olhar para a Bíblia, os exemplos da Bíblia, mas nós também temos exemplo ao nosso lado. Olha aqui como nós estamos cheias de exemplos de pessoas aqui, de mulheres maravilhosas, que também podem e serão e são protagonistas do seu propósito, tá bom? E aí, dando continuidade aqui, já vou para o encerramento. Eu quis também mostrar, através da participação das nossas irmãs, que Deus nos criou a todos nós. Talvez, e provavelmente, eu não fui chamada para ser uma rainha como Esther foi. Ainda não tive a oportunidade de ser mãe como Ana foi. Mas desejo ser, e quem sabe o Senhor de um Samuel como ela também foi. Mas se não for assim, eu tenho o meu propósito também. Eu tenho o meu chamado também. E há um chamado, há um propósito que é para todas nós. E esse propósito é glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que toda criatura foi criada para glorificar o nome do Senhor. Se você olhar para a natureza, você vai ver a glória do nome do Senhor. Quem conseguiu olhar para as lindas araras que tinha quando nós chegamos, quem chegou um pouquinho mais cedo, são lindas, são para a glória do Senhor. Tudo que o Senhor fez, incluindo eu e você, Ele fez para a glória do nome dEle. Então, se você não tem um cargo de tanto destaque, se você não acha que tem um grande chamado, olha, eu quero te dizer, sai daqui com a certeza, você tem um propósito. E sabe qual propósito é esse? O seu propósito é glorificar o nome do Senhor. Mas como, Keila? Como eu vou glorificar o nome do Senhor? E aí eu anotei algumas coisinhas ali rapidamente, formas, maneiras que eu e você
podemos glorificar o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor quando eu adoro a Ele. Aleluias. E adorar o Senhor não está necessariamente ligado a eu estar em um culto, a eu estar em um recinto de igreja ou de um templo. Está sim ligado ao modo que eu vivo. Toda a minha vida precisa ser uma vida de adoração e de gratidão ao meu Senhor. Tudo que eu faço no meu trabalho, o jeito que eu cuido da minha casa, o jeito que eu educo os meus filhos, precisa ser feito para a glorificação e adoração do Senhor. Eu também glorifico a Deus quando eu amo. E olha que às vezes é uma ferida, às vezes na nossa vida. Porque amar o próximo é difícil. Não é fácil. Mas nós não amamos porque é difícil ou porque é fácil. Nós não amamos pela nossa própria bondade. Nós amamos porque Jesus nos amou primeiro, aleluia. Quando eu e você estávamos mergulhados no pecado, não tínhamos valor nenhum, quando ainda não éramos nem forma ainda de pessoa, o Senhor já havia nos amado. E porque Ele nos amou, nos atraiu para a sua presença, nos encheu da sua presença, nós agora temos a capacidade de amar. Não amar o igual a mim, mas amar a todos. Quando estou falando de amor aqui, eu não estou falando só do amor eros, o amor... Estou falando de todos os tipos de amor. Não é só amar o meu esposo, a minha família, amar as pessoas que eu acho legal, não. Amar a todas as pessoas. Quando eu amo a todas as pessoas, eu estou glorificando o nome de Jesus. Estou cumprindo o meu propósito. Vivendo também como Jesus. A Bíblia, irmãs, se nós precisamos meditá-la, nós precisamos conhecê-la para conhecer o nosso Criador. E conhecendo e meditando na Bíblia, eu conheço a Jesus Cristo, o meu Salvador. E a partir do momento que eu recebo Ele em meu coração, Ele me torna sua filha. Nós somos filhos de Deus. E, portanto, precisamos ser parecidos com Jesus. Precisamos viver como Jesus viveu. Eu também glorifico o nome do Senhor quando eu sirvo a Ele. Sirvo as pessoas com aquilo que Ele tem depositado sobre mim. Eu e você temos dons, temos talentos. Uns sabem cantar melhor, outros cantam meio assim, mas o que canta meio assim sabe falar melhor. Se não sabe falar, sabe costurar. Se não sabe costurar, sabe arrecadar fundos. Todos nós temos as nossas habilidades que Deus depositou sobre nós. E nós precisamos usar essas habilidades para servir. Quando eu sirvo, quando eu sou serva, quando eu presto serviço à sociedade em que eu vivo, na família onde eu vivo, no trabalho onde eu vivo, eu estou glorificando o nome do Senhor, estou cumprindo o meu propósito. Também quando eu falo de Jesus. É difícil vir aqui na frente falar, viu? Não é fácil não. Mas você não precisa ter essa oportunidade de vir aqui. Você precisa falar de Jesus em todo lugar, em todo o tempo, a toda hora. E aí vai um lembrete para nós, mulheres, que nós temos uma grande oportunidade de falar de Jesus. Principalmente vocês que são mães. Vocês podem falar todo dia aos filhos de vocês sobre Jesus. E quando você fala aos filhos de vocês sobre Jesus, vocês ensinam também eles a compartilhar Jesus. E assim nós vamos cumprindo também o nosso propósito. Para encerrar, eu queria falar com vocês sobre quando. Bom, Keila, eu sei que eu tenho um propósito, eu preciso glorificar o Senhor, mas quando que eu vou fazer isso? E aí tem uns 2 tempos para nós fazermos isso. Primeiro, o dia de hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar, vamos nos alegrar nele, vamos servir ao Senhor nele, vamos glorificar o nome do Senhor nele, vamos viver o nosso propósito todo dia, o dia de hoje. Mas eu quero encerrar falando com vocês sobre algo muito sério. É que nós não vamos viver e não temos e não
temos condições de viver o nosso propósito só no dia de hoje. Nós também precisamos viver o nosso propósito de uma maneira pensando na nossa eternidade. Olha, não sei se você já pensou a respeito disso, mas eu e você somos eternos. Você sabia disso? Nós somos eternos. Ah, não, Keila, todo mundo morre um dia. Você morre, essa sua vida física, esse seu corpo físico. Todos nós vamos passar pela morte do corpo físico, mas nós continuaremos vivendo eternamente. E o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele disse assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu quero encerrar com esse versículo, porque o que o Senhor ministrou no meu coração é de que Ele quer nos chamar para algo muito além. Ele quer nos levar essa noite para que nós pensemos e lembremos que nós somos eternos. E a eternidade, irmãs, ela é um reflexo, ela será um reflexo. A nossa vida na eternidade será um reflexo da nossa vida no momento de hoje. O que eu e você temos feito hoje pensando na nossa vida na eternidade? Nós precisamos sim ser protagonista do nosso propósito. Viemos aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu tenho que viver a todo tempo protagonizando o meu propósito e lembrando, ele é um propósito para a eternidade. Eu preciso viver aqui com Jesus para ter Jesus na minha eternidade. Eu preciso alinhar a minha vida com o propósito do Senhor Jesus para que na eternidade eu esteja também alinhada com eles. Amém? Amém. Eu vou encerrar já a minha parte. Vou estar passando para a nossa doutora Adriana. Ela estará também falando um pouquinho, conversando um pouquinho com vocês. Mas eu gostaria de que vocês ficassem com essa meditação. O que você tem feito no seu hoje? Qual tem sido o seu posicionamento hoje? Para que irá refletir lá na sua eternidade, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela oportunidade, obrigado por me aguentar todo esse tempo. Deus abençoe. Salva de palmas para Keila.